Êxodo 33, verso 12 diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me o teu propósito, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito, e traga, Senhor, aos nossos corações mais o ensinamento da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, irmãos. Na quinta-feira a gente estava ministrando a palavra do Senhor, usando como referência o livro do profeta Oséias, quando Deus fala que o povo de Israel estava acomodado, e por estarem acomodados, eles não conseguiam se voltar para Deus, e por isso não conseguiam produzir frutos. Então o Senhor diz assim: vou passar um arado no coração de vocês, para que vocês voltem a produzir frutos e se volte ao Senhor, para que chova sobre vocês a justiça do Senhor. Eu tenho falado para vocês, justiça nada mais é de que receber aquilo que a gente merece, né? Ter mérito naquilo que a gente faz. Então o Senhor estava dizendo para eles: olha, eu preciso passar o arado no coração de vocês, para que vocês possam desfrutar daquilo que vocês plantam. E usei aqui como metáfora, e também para a gente poder refletir, o campo. Todos nós já devemos ter passado por um parque, por uma fazenda, por um sítio. E você vai ver ali na fazenda, no sítio, caminhos onde de tantas pessoas pisarem não nasce mais grama. Fica ali aquele chão duro e não tem mais grama. É interessante que ao lado você vê até grama, mas no caminho você só vê um chão duro, sem cor, sem vida. E muitos de nós estamos acostumados a querer ficar na zona de conforto, a não ter preocupações. Só que quem está na zona de conforto também não produz frutos. Quem não quer ter trabalho, quem não quer ter preocupação, não produz frutos. Então o Senhor falou: eu preciso passar o arado, e o arado é movimentar a terra. Eu preciso fazer alguma coisa para que essa terra se movimente, para que aí ela possa voltar a produzir seus frutos. Eu estava meditando sobre isso, porque muitas vezes quando eu ministro a palavra, logo ela sai do meu coração para que Deus coloque outra. E na quinta-feira essa mensagem continuou ficando no meu coração. E o Senhor falava assim: poxa, na prática, o arado representa para nós ensinamentos. Ensina para nós que a gente precisa enfrentar novos desafios, querer enfrentar novos desafios, e não ficar acomodado esperando que tudo se resolva por si só. E aí eu comecei a meditar sobre Moisés, porque Moisés era um homem de Deus, um homem que tinha sua vida, mas que foi levantado por um propósito. E como qualquer outra pessoa, muitas vezes a gente é levantado para algo, mas a gente não tem dimensão daquilo que a gente vai fazer. A gente não sabe mais ou menos quais são os desafios que a gente tem pela frente. E a gente aceita.
Só que a gente aceita achando que o trabalho que vai ser realizado é um e, na verdade, acaba sendo o outro. E a gente não quer aprender muitas vezes para continuar se desenvolvendo. A gente prefere, muitas vezes, abandonar um projeto do que tentar aprender com ele. O povo de Deus deveria ser um povo ensinável, mas a gente sabe na prática que poucos querem aprender. Muitos querem a bênção, muitos querem que o céu se abra sobre eles e que eles tenham bênçãos sem esforços. Por isso muitas pessoas às vezes vêm à igreja crendo que no ritual o casamento vai ser resolvido, os problemas familiares serão resolvidos, os problemas financeiros serão resolvidos. E aí quando elas saem da igreja e elas têm que se deparar com o desafio, elas muitas vezes estão correndo dos problemas do desafio, de terem que mudar, de terem que aprender, de terem que fazer uma leitura correta dos problemas que ela tem para poder melhorar. Muitos dos fracassos que temos vivenciado é porque fizemos errado e poderíamos ter estudado a maneira melhor de executar para poder não fracassar. E fracassar é desistir de lutar, é desistir de continuar num projeto. Eu comentava aqui na quinta-feira, se eu fosse me preocupar com as dificuldades do trabalho, talvez eu teria parado há muito tempo atrás. Mas no meu coração sempre houve um desejo muito grande de cuidar de pessoas. Eu nunca imaginei que eu estaria fazendo o que eu faço, mas eu tinha no meu coração um desejo muito grande de abençoar pessoas e cuidar de pessoas. Como existem muitas pessoas assim como eu, estão espalhadas pela nossa sociedade, querendo fazer alguma coisa para melhorar, para abençoar. Isso não tinha nada a ver comigo na questão ministerial, tinha na questão humana, de você olhar pessoas e ver que você tem misericórdia delas, do sofrimento que elas estão passando. Então eu comecei a me aprofundar mais em como ajudar as pessoas, só que aí eu me deparei muitas vezes com uma realidade que me choca, e me choca até hoje, quando você começa a descobrir realmente o porquê as pessoas estão na condição que estão. E muitas pessoas se fazem de vítima, mas elas são culpadas de estarem na situação que elas estão. Seja familiar, seja emocional, seja fisicamente falando também. Eu me lembro de tudo para deixar ele bem longe. E quem nunca teve a experiência de perder alguém próximo, não sabe bem o que é você lidar com essa perda. A gente acha que a gente vai ter as pessoas do nosso lado a vida toda. E quando a gente perde, é que a gente vai dar valor. E muitas pessoas estão se vitimando na vida porque elas acham que são vítimas, mas elas são culpadas de muitas coisas que elas fazem. Quando eu olho aqui as pessoas que estão nas ruas, você fala assim, poxa, coitado, muitos deles estão aí ao relento, mas muitos deles não ouviram pai, não ouviram mãe. Muitos deles traíram suas esposas, começaram a se envolver com drogas e começaram a se fechar para ajuda. Quantos de nós, muitas vezes, tem tanta gente querendo nos ajudar e a gente fecha nosso coração para ajuda? Quantas pessoas vêm querer nos orientar e a gente fecha o nosso coração e julga como se essas pessoas quisessem nos destruir? Então, a gente passa a olhar para essas pessoas que estão na rua muitas vezes e a gente acha que eles são todos vítimas. Não, tem vítimas sim, tem pessoas ali sim que não mereciam estar ali, mas muitas delas escolheram isso, escolheram estar ali. E aí, pensando sobre isso, eu vejo o Moisés, por exemplo, que estava ali vivendo a sua vida, a sua família, seus filhos, e aí Deus aparece para ele e diz assim, olha, você pode voltar no Egito e retirar meu povo de lá? Eu quero levar meu povo para uma terra abençoada. Moisés, ele só pensa assim, bom, eu vivi como rei, junto com o rei do Egito, tive os benefícios do reino, tive tudo de bom. Ele não tinha de verdade contato com a realidade do povo de Israel.
Mas quando ele começou a ter um pouco de noção do sofrimento, talvez na cabeça dele ele ficou assim, poxa, esse povo está sofrendo tanto na mão desse faraó. Poxa, esse povo é tão vítima desse sofrimento. Ah, Deus, eu aceito sim. Se o Senhor vai me ajudar a livrá-los do Egito, glória a Deus, pode me usar. Parece até algo, sabe, nobre. Eu vou fazer algo nobre na minha vida. Mas não aparece quanto tempo ele vai fazer isso. Nem aparece a dimensão do trabalho. A leitura que ele faz do povo de Israel é uma leitura que ele tinha de 40 anos atrás. E que ele não tem dimensão exata de quem é esse povo. Então Deus o usa, ele vai para o Egito, tira aquele povo do Egito e passa a conviver com aquele povo. Aquele povo começa a mostrar que eles eram idólatras. Aquele povo começa a mostrar que eles eram ignorantes, que não eram ensináveis, que era um povo obstinado, que era um povo que não gostava de ouvir, que era um povo que não gostava de aprender, que era um povo que endurecia serviço para o novo, mas que queria ser abençoado, que não queria ficar ali amassando tijolo, que não queria ficar ali tomando chibatada do rei, nem das pessoas que o rei colocava sobre eles, mas que não queriam viver outra vida, sem esforço. E aí, quando ele começa a se deparar com isso, as coisas parecem que não fazem tanto sentido. Você já começou a cuidar de alguém que no meio do caminho você percebeu que aquela pessoa era ruim? E que você falou assim, poxa, eu não vou ajudar mais não. Fulano não quer ajuda. Ciclano não quer ajuda. Estou aqui dando dinheiro, estou aqui dando meu tempo, estou dando aqui meu esforço, mas não quer aprender. E aí você começa a se deparar e perceber assim, fulano não era tão vítima assim não. Fulano não chegou nessa situação por acaso não. Olha a atitude, olha o caráter. Você começa a perceber que a pessoa gosta de mentir, a pessoa gosta de manipular pessoas, a pessoa gosta de ofender a Deus. Moisés começou a encontrar isso. E aí fica a pergunta, Deus, então o que eu estou fazendo aqui? Começa a vir as dúvidas. A gente começa a ficar sem entender as coisas. A gente começa a querer saber, Deus, olha, eu quando saí daqui da minha casa e fui lá para o Egito libertar esse povo, eu achei que esse povo era vítima, eu achei que esse povo era coitado, mas o que eu estou vendo é que esse povo não presta. E aí na oração dele, ele está diante do Senhor, porque o povo tinha acabado de levantar um bezerro e fazer festa em adoração ao bezerro, depois de tudo que Deus tinha feito. Aquele povo pressionou Arão para poder fazer uma imagem, e eles pudessem dar a essa imagem o título de que esse foi o que nos livrou do Egito. Então Moisés, ele entra na presença do Senhor e ele diz assim, poxa Senhor, o Senhor diz para mim que o anjo vai estar na frente, o anjo vai estar na frente, onde eu vou o anjo vai estar na frente. Quantos de nós já não vimos isso? Olha, vai lá fazer um negócio, Deus já mandou o anjo lá na frente, lá, já está resolvendo as coisas. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Aí quando a gente chega lá, as coisas não estão resolvidas. A gente chega lá, as coisas não estão do jeito que a gente queria. Aí a gente questiona a Deus, oh Deus, por que o Senhor não mandou um anjo na minha frente? Então Moisés, ele chega numa condição de desabafo diante do Senhor. E aqui eu aprendo 3 coisas. A primeira coisa é, Senhor, se o Senhor não mostrar para mim quem vai comigo, não adianta me mandar que eu não vou mais. Eu quero saber quem vai comigo. Se eu tenho que continuar esse propósito, eu preciso saber quem está comigo nesse propósito. Por quê? Porque as pessoas precisam saber quem está por mim, para eles saberem quem está contra mim. Aí o Senhor responde, eu mesmo vou estar com você. Não é mais anjo. Sou eu. Então, a princípio, para Moisés, graças a Deus, Deus vai estar comigo. Mas aí ele fala assim, e me mostra o propósito disso aqui. Qual é o propósito disso aqui? Porque eu estou achando que o Senhor quer livrar um povo bom.
E eu estou vendo que esse povo é ruim pra caramba. Qual é a diferença? Olha, eu convivo com meu sogro Cetro lá, e eles são muito mais honestos do que esse povo de Israel aqui. Esse povo aqui é mais temente do que esse povo aqui. Quantos de vocês já não fizeram essa pergunta? Tem muitas famílias muito mais respeitáveis e respeitadores, que muitas vezes não professam a fé cristã, do que famílias cristãs. A gente vê muito mais equilíbrio, muitas vezes, em famílias que não são cristãs, de respeito, de amor, de companheirismo, do que muitas vezes na família cristã. E a gente pergunta, Deus, por que o Senhor está ajudando esses daqui? Não deveria ser esses daqui, porque esses daqui são bons? Qual é o propósito? Muitas vezes eu faço essa pergunta. Poxa Deus, todas as semanas eu estou ali servindo a Deus e ensinando a palavra. Vem a pastora Márcia na terça-feira e traz a palavra. Vem o Alindo às 9 horas e traz a palavra. A gente vem aqui, faz o culto de propósito na quinta, faz o culto à noite, domingo de manhã. Qual é o propósito se o povo não quer aprender? Qual é o propósito se o povo não quer mudar? Perguntas que eu faço. Qual é o propósito de você muitas vezes estar falando para a pessoa, o Senhor é contigo, e 5 minutos depois a pessoa dizer, o Senhor pode orar por mim, porque eu não sei se Deus é comigo? Você acaba de ministrar uma palavra, a pessoa fala assim, olha, eu não sei como lidar com isso. Deus acabou de falar para você como você deve lidar com isso. Como entender, muitas vezes é difícil. E eu fico perguntando para Deus, qual é o propósito disso? E aí a gente vê Deus falando para Moisés, Moisés, olha, é o seguinte, no princípio, a terra era sem forma e vazia. Não havia nada. Mas aí Deus falou, haja luz e houve luz. E aí o Senhor criou o homem, criou a mulher, criou os animais, fez separação das águas. Mas aí o homem, ele comeu do fruto que Deus tinha falado para não comer, e aí o pecado veio, e Deus, ele começou a estabelecer um novo plano, um novo projeto de restauração, de salvação do homem. E aí a gente vê o Senhor revelando a ele Gênesis, a gente vê Deus revelando a ele tudo que nós lemos no Pentateuco. Deus começa a mostrar para ele, olha, vai ter um homem assim chamado Abraão. Esse homem, desse homem, dessa mulher Sara, vai nascer uma nação. Essa nação cujo você faz parte. E dessa nação, eu vou fazer dessa nação a bênção para todas as outras nações. E Deus começa a revelar o propósito. Moisés, você é parte desse propósito. Você vai levar esse povo a se estabelecer numa terra, essa terra se tornará uma grande nação, e dessa nação virá o Salvador para a humanidade. Ele começa a revelar todo o plano do Senhor de salvação para nós, propósito. Primeiro Deus diz para ele, eu sou contigo. Não vai o anjo, eu vou com você. Agora, Deus revela a ele o propósito. Então mostra, Moisés, olha, você não está libertando esse povo porque eles são bons. Não, é porque eu já fiz uma aliança com Abraão. E já tinha falado para Abraão que esse povo ia ficar escravo por um determinado tempo. E que eles seriam libertos. Você faz parte desse projeto. Você está incluso nesse projeto, e agora você está realizando esse projeto. E o projeto não é simplesmente tirá-los de lá e seguir sua vida, não. Você estará à frente desse povo e eu estarei à tua frente. Essa é a tua vida agora. As perguntas. Se eu sou queridinho, né? Se eu agrado o Senhor, se o Senhor se agrada de mim. Ele começou a perceber que, olha, o fato dele não ter afundado naquele cestinho não era à toa. Deus tinha um plano na vida dele. E que se ele não morreu naquele cestinho, é porque Deus tinha um projeto e ele fazia parte desse projeto.
que já não era nem para ele existir, era para ele entender que, olha, ele está no lucro. E aí Moisés vai entendendo o processo. Mas aí parece que Moisés deu uma brisada. Porque Moisés fala assim: ô Senhor, peço que te mostre a tua glória. O que tem a ver uma coisa com a outra? Por que você quer ver minha glória? Às vezes a gente faz umas perguntas assim para Deus, fora de contexto, não tem nada a ver com o que Deus está falando com a gente. Aí Deus responde para ele, ele pede a glória. Deus fala assim: olha, diante de você farei passar minha bondade. Você quer a glória, eu te dou bondade. Só. Por quê? Porque é a bondade que você precisa saber. Para que você quer ver a glória? A glória não te serve para nada. A bondade te seguirá. A água vai sair da rocha. Maná vai vir do céu. Vou suprir vocês, protegendo do calor, protegendo do frio, protegendo das guerras, dando livramento a você. Você só precisa da minha bondade. Você não precisa da minha glória, você precisa da minha bondade. Mas Moisés, ele queria ver a glória, e Deus falou assim: então faz o seguinte, eu vou deixar você ver minhas costas, mas meu rosto você não vai ver, porque homem nenhum pode ver. Acontece com muita gente, está vindo na igreja esperando ver tanta coisa, e o que na verdade, o que ela precisa saber, ela nem dá bola. E no caso de Moisés, o que ele precisava saber? Eu vou deixar passar a minha bondade, tá bom? Mas a bondade não é suficiente. Para você vai ser. Para você a minha bondade vai ser, olha, essencial. Por isso, em vez de eu ficar questionando o dom das pessoas, em vez de eu compartilho isso não com o propósito de julgar, mas o propósito de dizer para vocês assim: olha, muitas vezes o que acontece na vida do outro não é para mim. Eu não vou viver isso. Tem coisas que o outro está desfrutando que eu não vou viver, que não é para mim. E que eu estou correndo atrás de viver uma experiência que o outro está vivendo, mas não é para mim. Mas aquilo que é para mim também eu não dou bola. Porque eu não sou ensinável. Porque Deus quer me ensinar algo e eu nunca estou pronto para aprender. Eu fecho sempre o meu coração, sempre tem uma desculpa para eu poder me justificar. E eu aprendo tanta coisa aqui, irmãos. O Senhor, Ele nunca vai deixar a gente sem respostas. Senhor, quem vai comigo? Eu. Qual é o propósito? O propósito é esse. Ô Senhor, me dá isso? Não, vou te dar isso. Ponto. Seria muito mais fácil para nós entendermos isso, não? Talvez a resposta que você está procurando do Senhor é porque você está formulando a pergunta errada. Você está pedindo para Deus uma coisa que não tem a ver. Não está ligado ao que Deus tem para você. Talvez você aceitou fazer um trabalho e não imaginava que esse trabalho ia requerer de você tanto esforço. Porque você não conhecia. Às vezes eu fico na igreja assim: poxa Deus, eu quero fazer a obra com paz, eu quero fazer a obra tranquilo. Mas por que o povo briga tanto? Não é verdade? O povo não consegue se entender por nada. E aí você fala assim: Deus, não é possível isso. Não é possível que as pessoas não consigam se relacionar, conversar e se entender. Um fala A, outro falou caju. Poxa, então vê qual que é, fala banana, os dois. Tem tantas pessoas igual a gente no culto simultâneo, tantas pessoas sendo abençoadas. Quantas pessoas ainda vamos abençoar?
Quantas pessoas vão passar pelo Pari, pelo Palmira, pela região de Guarulhos? E a gente está aqui sem querer aprender. O Senhor nos ensinando coisas, colocando sobre nós responsabilidades e que a gente muitas vezes não está percebendo. Porque a gente fica pedindo para Deus, eu quero ver algo que não tem propósito. Eu quero viver algo, mas não tem propósito. O que você precisa é disso aqui. É daquilo ali. Mais nada. É você entender a dimensão das coisas. É entender por que você está inserido nisso. Lembra que eu falei? Quando eu comecei, eu pensei em cuidar de pessoas. Por quê? Porque a visão que eu tinha é que todo mundo era vítima. Então a pessoa está acabando o casamento, por quê? Porque é vítima. A pessoa está acabando o relacionamento com pais, porque é vítima. A pessoa está passando fome porque é vítima. A pessoa está sendo injustiçada, é vítima. Tudo é vítima. E você quer ajudar as pessoas porque elas são vítimas. Aí Deus me coloca diante do trabalho para conhecer as pessoas. Para entender as pessoas. Entender seus comportamentos. E aí você começa a perceber que tem gente que não quer aprender nunca. Gente que você fala assim, olha, teu casamento vai acabar se você não mudar. E o casamento acaba e ela não muda. Olha, você está afastando os seus filhos de você, e você não muda, e os seus filhos se afastam de você. Olha, do jeito que você administra a tua vida, você vai acabar sem dinheiro, e ele fica sem dinheiro. Olha, a maneira como você cuida da tua saúde, no final você vai ficar sem saúde, e ele fica sem saúde. E você fala assim, mas por que, Deus? Por isso que Jesus diz, sempre haverão pobres no meio de vocês. Sempre haverão pobres. Porque o povo não gosta de aprender. O povo está buscando uma coisa e Deus tem outras coisas para dar. Olha, quero dizer para você nessa manhã, Deus tem outros planos para você. E planos abençoados. Mas você precisa começar a entender o que Deus está te oferecendo, e não você continuar na sua teimosia. Você fica resistindo ao que Deus tem para você. E quer a resposta de algo que é confortável para você. E Deus está querendo rasgar a terra, quer arar a terra. Tirar você da zona de conforto. Quer fazer você aprender coisas, a lidar com coisas para você crescer. Eu me lembro, irmãos, que quando eu casei com a pastora, eu gostava de ou fazer as coisas tudo dando jeitinho, ou de não fazer nada. Só que as coisas não se resolvem. Mas eu estava tão acostumado em casa, quem resolvia era meu pai, quem resolvia era minha mãe. E agora eu estou casado, quem tem que resolver sou eu. Eu que tenho que negociar minhas dívidas, eu que tenho que comprar, tenho que vender. Eu estava acostumado até o sapato que eu comprava, na verdade era minha mãe que dava. E minha mãe sempre dava a roupa que não tinha nada a ver comigo. Hoje a gente entende, assim, minha mãe dava aqueles tênis de cano longo, parecia que eu tinha 2 metros de altura, parecia aquele jogador de basquete, eu estava parecendo um Smurf. A minha calça, minha mãe jogava na Cândida e falou assim, ó filho, ficou na moda. E eu, colocava a calça tudo manchada de Cândida, achava que estava na moda. Imagina o visual é do inferno. O sapato, cano longo, calça desmanchada. Ai, Senhor. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei na Yannis, poxa, uma baita de uma empresa multinacional. Quando eu entrei, a secretária do meu pai fez assim: Má, posso te ajudar? Vamos ali na Garbo, eu vou te ajudar a se vestir melhor. Eu fui aprender a se vestir com a secretária do meu pai, quando eu já tinha 18 anos, gente. E aí eu conheci a pastora bonitona, tudo arrumadinho, tudo, sabe? Eu nunca vi a pessoa, sabe? Ela passava a minha calça, eu tinha calça jeans e ela estava, sabe, com marquinha. Eu nunca tive isso, gente. O cabelinho cortadinho, tudo arrumadinho. E até hoje ela segura a onda.
Porque a velha criatura sempre quer voltar. A gente precisa ser ensinável. Eu não sabia falar direito, tudo que eu falava com gíria. E eu comecei a perceber que Deus estava me colocando em lugares que eu precisava aprender a falar. Precisava aprender a me comunicar. Eu precisava aprender a me comportar nos lugares. Tem gente que fala assim, ai, eu não quero assim, essa mesa aí, tantos talheres, tantos copos. Ai, eu não gosto dessas coisas não, gosto de tomar no copo de requeijão. Mas e se Deus te promover, se Deus te fazer crescer, se você tiver que sentar numa mesa e ter que escolher talher? Não? Ah, você quer ser próximo, quer ser abençoado, vivendo, tomando no copo de requeijão? Eu tenho que aprender, eu tenho que crescer, eu tenho que ser ensinável. Eu tenho que aprender a me vestir, eu tenho que saber me colocar para poder ver as portas se abrirem. Mas eu preciso ser ensinável. E eu fico vendo Deus assim, ô cabeção, você está pedindo para eu fazer isso, mas o que eu estou mostrando para você, olha, a minha bondade, tá bom? Minha bondade, tá bom? Minha bondade. E você, eu quero ver a glória, eu quero ver a glória. Você quer ver a glória? Não, para você eu quero dar a bondade. Para você eu quero dar misericórdia. Para você, olha, eu estou quase dando a chibata para você. Acorda! Você quer ser um empresário, mas você quer muitas vezes agir como peão. E você precisa ter a mentalidade de empresário, não mentalidade de peão. Daqui a pouco você está se processando. Abrir um processo trabalhista contra eu mesmo. Por quê? Porque eu não estou recebendo. Não estou recebendo, vou abrir um processo. Ô gente, o povo de Deus deve ser um povo ensinável. Um povo disposto a crescer, a evoluir, a perceber que, bom, olha, Deus está me dando a oportunidade de ser empresário, mas eu não tenho cabeça de empresário, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um Sebrae. Vou fazer alguma coisa, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso melhorar, vou fazer uma universidade, vou fazer administração, vou fazer um comércio exterior, vou fazer alguma coisa, vou aprender a falar outras línguas, para quê? Para me condicionar. Aí eu estou acostumado a fazer a minha empresa, gerir a minha empresa anotando no caderno. Aí você pega uma enchente aqui no verão, e o teu caderno molha, e aí a tua empresa fale. A gente precisa entender, você quer ser empresário, irmão? Então vai se condicionar para ser. Para quê? Para você saber que chegar num determinado momento, a tua empresa não vai, então fecha, vai ser funcionário, vai fazer alguma coisa. Mas a gente fica assim, a minha empresa, a tua empresa já acabou, e você está querendo levar uma coisa que não existe. E aí aquilo tudo que Deus te deu, você começa a queimar numa coisa que já era para você ter saído. A gente precisa aprender. A gente precisa aprender a conhecer a Deus, a gente precisa aprender a conhecer o caráter de Deus, a gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas. Se eu vou falar com você e percebo que a maneira como eu falei te agrediu, eu mudo a maneira de falar com você para que a gente possa se relacionar. E não simplesmente, eu sou assim mesmo, tenho que me aguentar. Não, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar a forma. Às vezes, irmãos, a gente lida com tanta gente que quando você faz um elogio para a irmã acha que você está cantando ela. Então, poxa, para essa aí eu não elogio mais não. Essa aí é a paz, irmã, Deus te abençoe. Porque se você chegar e falar assim, nossa, como você está bonitona. Nossa, pastor, eu me acho um tchutchuca. Aí você fala assim, ô irmãzinha, você misturou as ideias. Eu estou aqui tentando ser gentil com você. Mostrar para você assim, olha, talvez teu marido não vê se pintou o cabelo, teu pastor viu, olha, que o cabelo está bonito. Aí chega em casa e fala para o marido, acho que o pastor me cantou, porque fica olhando para o meu cabelo. Aí eu mudo. Por quê? Porque essas pessoas não merecem confiança. Se numa brincadeira, num elogio, ela já distorceu tudo. Às vezes eu vou cumprimentar a esposa do irmão e eu vejo que o marido já fica assim, ó. Irmão, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu tenho que aprender. Eu tenho que olhar e observar o lugar onde eu estou. Olhar e observar. Porque eu sou uma pessoa que reparo mesmo, irmão. Quando você chega, eu olho tudo.
Porque eu sou assim. Mas jamais te desrespeitar. Então, se você não sabe lidar com liberdade, então eu privo a liberdade, para você não pensar coisa errada. A gente cuida de mulheres carentes, de homens carentes, e hoje em dia, sabe, as pessoas, qualquer coisa estão saindo do armário, então até para cuidar de homem carente eu estou ficando meio esperto. O Diego estava brincando comigo, falando, pastor, meus amigos estão dizendo que o senhor é gay. Eu falei assim, beleza, eles podem pensar o que quiser, mas porque eu estou te amando, estou cuidando de você, eles podem pensar isso. Não tem problema não, eu me garanto. Eu sei em quem tenho crido. Mas as pessoas estão o tempo todo assim, e eu não vou me paralisar, eu não vou mudar a forma de ser, eu vou continuar fazendo, mas eu vou aprendendo. Vou aprendendo a lidar com cada pessoa. Vou aprendendo a me comunicar. Irmãos, por quê? Porque isso me faz conhecer coisas diferentes do Senhor. Eu aprendo o tempo todo. Eu lido com a diversidade o tempo todo. Eu posso chegar numa pessoa que professa uma outra religião e me relacionar com ela tranquilamente no ambiente de trabalho e no ambiente de amizade. Ela não vai contaminar meu coração, mas eu posso me relacionar com ela. Posso respeitá-la e posso me fazer respeitar por ele também. A gente está vivendo um tempo onde Deus quer derramar chuva de justiça. E a gente está impedindo porque a gente não quer aprender. Porque para nós, muitas vezes, deixa a gente no nosso canto. Você pode ter vivido vários traumas, você pode ter vivido várias dificuldades. Mas você pode começar a escrever uma história totalmente diferente. Depende de você. Depende da tua escolha, da tua vontade. E aí, a gente vai começar a alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. E aí a gente vai começar a pedir as coisas a Deus que de verdade importam para nós dentro do nosso propósito. Se eu não sei qual é o propósito, eu vou fazer o quê? Quando eu comecei a conhecer o ser humano, eu comecei a perceber que abençoar o ser humano é algo muito difícil. Fazer com que um ser humano esteja satisfeito é muito difícil. E que mesmo que você tivesse todo o dinheiro do mundo, você não ia agradar todo mundo. Então eu comecei a entender que eu não posso parar de cuidar, eu não posso parar de fazer, mas eu também tenho que saber qual é o limite para mim, o limite emocional para mim. Eu preciso saber a hora onde eu devo parar de me envolver. Eu tenho que saber a hora de parar de tentar fazer alguma coisa e começar a permitir, vai andando. Você não vai ficar o tempo todo na minha dependência. Está na hora de você colocar em prática aquilo que eu já te ensinei. E aí você me vê assim, pastor bonzinho, então, quando o Espírito de Deus fala assim, agora manda andar. Acabou o bonzinho, agora você vai andar. E você vai dizer, pastor me abandonou. Não te abandonei não, agora você precisa andar com a tua perna. Está na hora de você começar a quebrar a cara também. A ver a consequência da sua ignorância, da sua teimosia. E aí você vai começar a ver de verdade o amor de Deus, irmão. Moisés era um homem de Deus. Mas ele tinha seus conflitos. Mas Deus não se negou a mostrar para ele nada. Eu e vocês, nós somos de Deus, mas temos nossos conflitos. Deus não vai se negar a nos revelar nada. Diante do sofrimento, diante das lutas, o Senhor está com a gente. Certeza absoluta disso. Agora, qual é o meu propósito? Eu preciso saber, porque o propósito vai me sustentar no projeto que Deus me deu. Se eu não sei por que eu estou fazendo isso, com certeza daqui a pouco você vai fracassar de novo. Mas se você sabe, então você começa a entender porque Deus não está te mostrando glória, mas está te mostrando bondade.
Porque Deus está te mostrando misericórdia. Porque Jesus está mostrando paciência. Porque que Ele está mandando você esperar. A gente precisa aprender. A gente precisa ouvir. As pessoas falam o tempo todo. O que elas estão falando? Poxa, será que elas estão certas? Será que elas estão erradas? Será que eu posso melhorar nisso? Será que eu posso evoluir naquilo? A gente pode. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se condicionar para que a bênção do Senhor venha. Moisés, ele escreve no capítulo 34, de novo, as pedras, as leis, ele coloca tudo aqui e desce para aquele povo, que ele não estava vendo muito sentido, que ele não estava vendo muito propósito, mas ele desce cheio da glória de Deus, com um coração diferente e uma mentalidade nova. É isso que Deus quer fazer conosco. Fazer a gente sair do monte, onde a gente falou com Deus, e descer um monte com um coração diferente, com uma mentalidade diferente das coisas, e dando valor de verdade àquilo que realmente importa. Se Deus não está te dando sinais, o que é que Ele está te dando? Eu sempre faço essa pergunta. Deus me ensina a enxergar o que eu tenho que enxergar. Que eu não gaste meu tempo tentando enxergar o que não existe, ou o que não é para mim. Como a palavra do Senhor diz, que a igreja do Senhor é um corpo formado por muitos membros. Eu não preciso querer saber o que acontece numa parte do membro, se ele não, eu não vou trabalhar com ele. Eu tenho que me concentrar no que eu tenho que fazer. Vê a tua palavra e eu vou seguindo. É por aí que eu quero ir. O que acontece com os irmãos, deixa Deus usá-los, deixa Deus abençoá-los, deixa Deus realizar do jeito que Deus tem dado a eles o dom. Para mim, cabe entender o meu propósito, ter a certeza da presença do Senhor e fazer a leitura daquilo que Ele tem me mostrado. O resto, irmão, o resto é viver a terra que mana leite e mel e seguir a nossa caminhada. Que nessa manhã essa mensagem entre no teu coração.